R$3.000 a mais na sua conta todo mês faz diferença? E se eu te disser que talvez você não precise trabalhar muito mais para aumentar a sua renda nesse tanto? Você acreditaria? Eu vou te ensinar a fazer isso com os nossos queridinhos fundos imobiliários, particularmente um dos meus investimentos favoritos. Dá para investir com pouca grana, você não paga imposto sobre dividendos, pelo menos até agora. Você recebe aluguel sem precisar ter um imóvel, você diversifica, investindo em vários imóveis ao mesmo tempo e é muito fácil de vender. Mas antes de continuar, clica aqui no like e se inscreva no canal para que esse vídeo chegue a mais pessoas e também chegue até você no mês que vem. Clicou aí? Clica no joinha. Vamos lá, esse vídeo vai ser dividido em 4 partes. Primeiro, qual vale mais a pena investir? Em ações ou fundo imobiliário? É importante a gente falar sobre isso. Depois, qual é a melhor hora para você comprar fundos imobiliários? Como analisar um fundo imobiliário? Porque afinal de contas, você quer escolher o melhor fundo imobiliário e quanto você precisa investir de fato para ganhar R$3.000 por mês só de dividendos. Vamos começar então. Qual vale mais a pena? Ações ou fundos imobiliários? O que você acha que vale mais a pena? Eu não vou falar aqui o que mais rende, eu vou falar o que mais paga dividendos, que é o foco do nosso vídeo aqui. Vamos começar então olhando para o dividend yield dos últimos 12 meses, que é a relação de quanto a gente recebeu de dividendos sobre o nosso capital aplicado ou sobre o nosso investimento atual. Se a gente olhar para a Taesa, que é uma empresa do setor elétrico conhecida por pagar muitos dividendos, a gente tem 10,7% de dividend yield nos últimos 12 meses. Isso daqui é muito grande. Só que se a gente olhar para MXRF, por exemplo, a gente tem 11,7% nos últimos 12 meses, que é maior do que na ação dessa empresa elétrica. Não adianta a gente olhar para os dividendos do último ano, a gente precisa olhar para os dividendos de um prazo um pouco mais longo. Então vamos olhar para um prazo de 5 anos. A Taesa, ela tem um dividend yield de 9,94% ao ano, num prazo mais longo. E o MXRF, 13,10% ao ano. Ou seja, é uma diferença que já começa a ficar bem maior. Mas aí você tem um problema. Do que adianta você receber um dividend yield muito alto se o preço da cota caiu? Então imagina, você investiu 100 mil, aí você ganhou 10 mil dividendos. Só que agora a sua cota vale R$50.000. De nada adiantou você ganhar 10 mil, não é? Então vamos olhar também para a valorização da cota. Se você tivesse investido em Taesa há 5 anos atrás, sem dividendos, você teria R$120 hoje. MXRF, você teria R$96 hoje, sem dividendos. Com dividendos, você teria em MXRF R$150 e em Taesa R$190. Ou seja, você teria ganho muito mais dinheiro em Taesa. Por que isso acontece, né? Geralmente, uma empresa precisa lucrar muito mais do que o preço do aluguel de um imóvel. Porque imagina que você tem uma padaria. Essa padaria tem lá um aluguel fixo de R$3.000. Nessa padaria do seu João, por exemplo, vai ter que lucrar muito mais de R$3.000 porque ele precisa pagar o aluguel e ainda ter lucro. Então, em tese, espera-se que os negócios vão lucrar mais do que um investimento imobiliário, por mais que nem sempre na prática isso aconteça. Isso é o esperado num comportamento padrão. Uma empresa tem que lucrar mais do que a terra que ela está instalada. Mas, por que a gente não deve investir só em ações? Porque existem duas coisas aqui na jogada, que é a diversificação e o preço das coisas. E quando a gente olha para um fundo imobiliário, a gente vai acompanhar o preço sobre valor patrimonial, que é o P sobre VP. Quando está acima de 1, é porque a gente está pagando um preço acima do valor patrimonial e abaixo de 1, a gente está pagando abaixo do valor patrimonial. Deixa eu dar um exemplo. Imagina que a soma de todo o maquinário da padaria do seu João, então você pega máquina, equipamento, estoque, eles estão avaliados em R$100.000. Já o imóvel que o seu João aluga, ele está avaliado em R$500.000. Em tese, valeria mais a pena você investir na padaria do que no imóvel. Mas imagina o seguinte, imagina que você pode comprar a padaria do seu João por R$1 milhão, ou você pode comprar o terreno que o seu João está alocado por R$450.000. Qual você investiria? O P sobre VP da padaria, que seria 1 milhão sobre 100 mil, está em 10 vezes. Então você está pagando 10 vezes o valor patrimonial aqui na empresa do seu João. Agora, quando você olha para o imóvel, 450 mil sobre 500 mil, 450 é o preço que está avaliado agora e 500 é o valor patrimonial, você chega em 0,9 vezes. Então está mais barato, nesse caso, comprar o imóvel do seu João. Claro que tem muitas outras variáveis e muitos outros componentes, mas olhando só para isso, você vê que de uma forma clara e prática, o imóvel ele está mais barato. A contrapartida é que o imóvel, ele talvez não tenha um growth potencial tão grande quanto a padaria do seu João. Vamos olhar então para o P sobre VP da nossa Bolsa de Valores. O P sobre VP da nossa Bolsa de Valores, ele está em 1,63. Então a gente está pagando, se a gente comprasse todas as empresas da Bolsa, 1,6 vezes mais do que o valor patrimonial das empresas. E se a gente olha para o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, a gente está pagando 0,87 vezes o valor patrimonial. Então não adianta só comprar coisas boas, a gente precisa comprar
bem as coisas. E aqui é um exemplo que talvez faria sentido olhando para o mercado imobiliário. Então não é só sair comprando, não. A gente precisa fazer cálculo. Vamos falar sobre regulamentação de dividendos, então. Porque se a gente quer investir em algo pensando em renda, a gente precisa entender como que a regulação funciona. E se a gente olha para fundos imobiliários, eles são obrigados a distribuir 95% dos rendimentos semestralmente para os cotistas, mas a maioria dos fundos imobiliários paga isso mensalmente. Então, se eu for puxar nos últimos 12 meses quanto de dividendo o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, pagou, que seria basicamente uma forma de olhar para o mercado de fundos imobiliários, e eu ver quanto que o Ibovespa pagou, que é uma forma de enxergar as empresas da nossa bolsa de valores, o Ibovespa pagou 3,73% de yield. Já o IFIX pagou 11,24% de yield, que é muito mais. Então, olhando para esses critérios, a gente tem os fundos imobiliários pagando mais dividendos, as ações rendendo um pouco mais no médio e longo prazo e os fundos imobiliários atualmente um pouco mais baratos do que as ações. Claro que vai ter gente que vai falar, mas não dá para comparar. Realmente, não dá para comparar, são investimentos diferentes, tem características diferentes, tá? Mas olhando para alguns indicadores, existe essa disparidade. Mas então, já que a gente entendeu que talvez faça sentido ter fundos imobiliários, qual é o melhor momento para comprar fundos imobiliários? A gente vem para a parte 2 do nosso vídeo. O melhor momento de investir em fundo imobiliário, geralmente, é guiado por duas grandes coisas, e eu quero que você entenda isso nesse vídeo. A primeira é a taxa Selic. Você prefere receber 10% de rendimento no fundo imobiliário ou 10% de investimento no investimento ligado à Selic? O óbvio é você responder a Selic. Por quê? Porque o risco é menor. Ponto. Agora, o pulo do gato é que quando a taxa Selic cair, você vai ter um rendimento de fundo imobiliário que vai ter subido muito para você, porque a cota vai subir. Então imagina o seguinte, se você tem uma taxa Selic pagando 10%, o fundo imobiliário vai olhar para isso, 10%. Se a taxa Selic cai para 2%, por exemplo, o pessoal vai olhar e falar, o quê? Tá pagando 10% aqui? Tá muito bom. Todo mundo vai começar a comprar, o preço vai começar a subir e aí o yield vai cair. Então, se o preço dobrar, o yield cai para 5%. Então, o que acontece é que o preço tende a subir. Então, o melhor momento de você comprar fundo imobiliário, geralmente, é quando a taxa Selic está alta, por mais que o prêmio venha quando a taxa Selic cair ou estiver caindo. E segundo lugar, é quando o prêmio do Tesouro IPCA+, com o yield do IFIX está alto. Ou seja, é quando o IFIX ele está com um yield muito maior do que o Tesouro IPCA, porque isso tende a se fechar ao longo do tempo. E hoje a gente vive um momento que é um patamar, eu diria, meio recorde assim, né? Então imagina que você entende que faz sentido investir no fundo imobiliário, você entende que está num baita momento para comprar um fundo imobiliário, mas ainda assim você compra o fundo imobiliário que vai afundar. Isso pode acontecer. Então você precisa aprender a escolher os melhores fundos imobiliários. E aí a gente entra na terceira parte desse vídeo. Existem 6 coisas, pelo menos, que você deve olhar quando você for investir no fundo imobiliário. Então, se for olhar para o dividend yield, você quer saber o quanto você está recebendo de dividendos em relação ao investimento que você está fazendo. Vacância, você quer uma vacância baixa, porque você não quer um imóvel que seja totalmente desalugado, né? Senão você vai ter custo. É tipo você ter um imóvel que não tem ninguém pagando, você vai ter que pagar condomínio, IPTU, assim por diante. Concentração dos imóveis, então você quer muitos inquilinos ao invés de um só, senão você terá um risco concentrado. Você quer uma taxa de administração barata, para que o seu prêmio seja maior. Você quer imóveis de qualidade, para que não tenha muita reforma ao longo do tempo. E um patrimônio por cota razoável, para que você possa comprar com benefício e não comprar pagando caro demais, tá? Eu vou deixar um vídeo aqui que se aprofunda em todos os indicadores, se você quiser. Ou se você não quiser se aprofundar nisso, só quiser investir com um consultor de investimentos do Grupo Primo, é só você clicar no link da descrição e um consultor do meu time vai ligar para você para cuidar dos seus investimentos daqui para frente. Eu trabalho no mercado financeiro por quase 15 anos, solidifiquei bastante a minha filosofia de investimentos, construímos um bom time. Hoje a gente tem quase 400 consultores de investimentos e planejadores financeiros aqui no Grupo Primo. Então, se você quiser, você vai ser muito bem atendido ou atendida aqui por nós, tá bom? Então, só clicar no link da descrição. E agora a gente chega, então, na grande pergunta. E aí, como que faz para ganhar 3 mil reais por mês? A gente já entendeu se faz sentido investir em fundo imobiliário ou ações. A gente já entendeu qual é o melhor momento de investir em fundo imobiliário e alguns indicadores importantes para não errar muito grande na decisão. Agora a gente vem para o cálculo prático. Isso não é uma recomendação de investimentos, mas basicamente a gente vai olhar para o seguinte. Vamos pegar XPMOLs, XPML11. O último dividendo que ele pagou foi de 92 centavos. O valor da cota dele é de R$ 112,78. Então, se você comprar aqui 653 cotas, você vai receber R$ 600 por mês. Então, você precisaria de R$ 73.645 para receber essa renda passiva de R$ 600. Aí você diversifica e compra outro fundo imobiliário. Por exemplo, HGLG11. Como ele pagou o último dividendo de R$ 1,10 por cota, cada cota custa R$ 158. Se você comprar 546 cotas, você vai receber mais R$ 600 por mês. Então, você precisaria de R$ 86 mil. BCFF, cada cota pagou no último dividendo 7 centavos. Cada cota custa R$ 9,51. 8.572 cotas, R$ 600 por mês. XPLG, o último dividendo foi 78 centavos. Cada cota R$
R$111, 770 cotas, R$600. Se você pegar CPTS, 8 centavos de dividendo, 8,35 a cota, 7.500 cotas dá R$600 por mês. Então, se você montar uma carteirinha aqui com 5 fundos imobiliários, como estes, você teria mais ou menos R$3.000 por mês de dividendos e de uma forma bem diversificada. Então, você precisaria de R$390 mil para você ter uma renda passiva acima da inflação, porque o seu imóvel deve ser ajustado pela inflação, e aí você tem esses dividendos que você recebe mensalmente, que eu considero que já são acima da inflação, já que o seu principal vai sendo reajustado. Às vezes você não tem esse dinheiro hoje. Claro, é um processo de construção. Você vai começar do primeiro tijolinho, você vai começar comprando uma cota. Por exemplo, BCFF, uma cota é R$9,51. Você consegue comprar R$9,51 hoje e começar a ganhar dividendos. Aí você pode comprar uma cota de CPTS, R$8,35. Aí entra mais um dinheirinho, economizou um pouquinho ali, compra mais uma cota, fez um dinheirinho extra, não gastou em algo novo, compra mais algumas cotas, e aí você vai tendo uns rendimentos mensais, você vai reaplicando. Então, com o tempo, você vai querendo ser feito bola de neve, vai construindo uma renda passiva que vai te permitindo acelerar o seu processo de enriquecimento e de liberdade. Então, não procrastine, comece hoje, porque o arrependimento número 1 dos investidores é não ter começado mais cedo. Inclusive, esse é um dos maiores arrependimentos do Warren Buffett. E olha que ele começou muito cedo. E aí, faz sentido? Você já recebe renda passiva com fundos imobiliários? Me diga aí nos comentários. Um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau.